Hoje a gente vai ver aqui alguns exercícios, né, em se tratando de treliça. Na verdade, eu vou aproveitar a mesma treliça e fazer várias coisas para vocês verem como a gente consegue aí transformar um único exemplo em uma coisa bem diversificada, né? Então, nossos exemplos hoje são esses aqui, né? Método da carga unitária aplicado a treliças, tá? E aqui a gente vai ter carregamento aplicado, variação de temperatura e também a variação do comprimento, tá? Só lembrando aqui do método da carga unitária aplicado a treliças, para quem não estava na aula passada, né? A gente viu que existem 3 formas da gente deslocar nós em treliças isostáticas. O primeiro dela é nada mais do que o carregamento aplicado a essa treliça. Então, quando a gente quer encontrar um deslocamento que é causado por um carregamento, né? Aplicando o princípio do trabalho virtual, que diz que o trabalho das forças externas ele é igual ao trabalho das forças internas. A gente tem que 1 vezes o deslocamento é igual ao somatório em cada barra da normal real vezes a normal virtual, dividido pelo módulo de rigidez axial vezes o comprimento da barra. Então, a gente aplica isso aqui em cada barra que a gente quer determinar e aí consegue encontrar o deslocamento que a gente está procurando, né, causado aí através do nosso carregamento aplicado. O segundo fator que influencia bastante nos deslocamentos de uma treliça é a variação de temperatura, tá? Então, na variação de temperatura, o princípio do trabalho virtual, ou o nosso PTV, ele vai ser escrito de uma forma diferente, né? A gente tem que 1 vezes o deslocamento que a gente quer encontrar, ele também é o somatório de todas as barras em que acontece a variação de temperatura, da normal virtual naquela barra, vezes o alfa, vezes a variação de temperatura que está sendo aplicada sobre aquela barra, vezes o comprimento da mesma, tá? Então, cada barra que sofrer essa variação, a gente vai aplicar esse PTV aqui dessa forma, lembrando que o alfa é o coeficiente de expansão térmica, né? Ou o nosso coeficiente de dilatação térmica, e ele depende do material. O ΔT é a variação de temperatura e o L é o comprimento da barra. Nosso terceiro fator que causa deslocamentos em nós de treliças é quando a gente possui, né, um erro de fabricação em uma das barras ou uma contraflecha. Esse erro ele pode ser proposital, né? Então ele tanto pode ser proposital como pode ser realmente um defeito. Então é muito comum a gente fazer essa aplicação de contraflecha através dessas reduções aí das barras ou alongamentos das barras, né, para poder aplicar alguns efeitos específicos. Então, nesse caso, o nosso deslocamento ele vai ser dado pelo somatório também, em cada barra que sofrer a contração ou alongamento da normal virtual, que acontece naquela barra, vezes o ΔL, onde o ΔL é a variação do tamanho, né? A variação no comprimento que a gente tem, que teria, né? Que a gente obteve, na verdade, comprimento aqui da barra, tá? Só um comentário que eu não lembro se eu comentei isso com vocês na aula passada. Quando a gente tem um alongamento, né, quando a nossa barra ela fica mais comprida do que o que deveria, o nosso ΔL ele é positivo, tá? Quando a gente tem um encurtamento, o nosso ΔL ele é negativo. E quando eu falo que eles são positivos ou negativos, eu estou falando com relação ao primeiro quadrante aqui do ciclo trigonométrico, tá? Que é
esse quadrantezinho, olha, quase que ficou um círculo bonito. Esse primeiro quadrante aqui, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. No primeiro quadrante, a gente tem essa orientação aqui de positivo. O X da esquerda para a direita e o Y de baixo para cima. Então, esse aqui é o nosso primeiro quadrante positivo. Então, sempre que a gente tiver alongamentos ou encurtamentos, o mais e o menos são nesse sentido aqui. Se é positivo, é porque está indo para a direita. Se for negativo, é porque está indo para a esquerda. Se for positivo no vertical, é porque está indo para cima. Se for negativo no vertical, é porque está indo para baixo, tá? Eu acabei de receber aqui o feedback que eu não comentei, mas estou comentando agora, graças a Deus, deu tudo certo. Então, quando a gente for calcular aqui o nosso deslocamento causado pelo erro ou por uma contraflecha, aí a gente tem que observar o sinal do ΔR, tá? Então, sempre que for alongamento, ele entra positivo, e sempre que for encurtamento, ele entra negativo. Isso aqui é tudo que a gente precisa saber a respeito do método da carga unitária aplicado a treliças isostáticas. Não é bem tudo que a gente precisa saber, mas praticamente, né, a gente consegue resolver todos os nossos problemas aqui que vierem, né, conhecendo esses dados aí. E vamos seguir em frente aqui, tá? Então, nosso primeiro item aqui, nossa primeira questão é: considerando a treliça, tá? Não é uma trelia, é uma treliça isostática abaixo, com módulo de elasticidade igual a 200 gigapascal e a área das barras de 900 milímetros, calculo, tá? Primeiro exemplo que eu quero que calcule é o deslocamento vertical no nó A, considerando apenas o carregamento aplicado. Então, eu tenho esse nó aqui, que é o nosso nó A, e eu quero calcular, primeiro de tudo, o deslocamento vertical nele, considerando apenas o carregamento aplicado, tá? Eu vou dar uma pausa aqui para ajeitar esse slide e porque já estamos